Bom dia, bom dia! Tá me ouvindo aí? Beleza? Muito bem. Bom dia, Milena. Bom dia, minha nega preta. Bom dia, Bernard. Tudo bem? Show de bola. Letícia Cristina, cadê você? Você, Giovana, Bernardo, Davi, Maria. Só tô vendo aqui agora. Aê, meu garoto bonitão. Tudo bem, Bernardo? Tudo bom? Peraí, deixa eu ativar aqui. Muito bem. Beleza, Giovana também tá aí. Beleza, Letícia Cristina. Ninguém nem me ofereceu nada, hein? A Giovana tá comendo alguma coisa e nem me ofereceu. Tomando café. E aí, Davi, meu garoto? Tranquilo? Tá ativado o teu não, Davi? Agora tá. Beleza, meu garoto. Tudo bem? Tudo. Letícia também, tudo bem? Não tô te ouvindo não, Letícia. Ó, fez barulho aí agora. Fala pra mim. É, tá bem baixinho, mas saiu. Milena. Deixa eu ver como é que tá a Milena aí. Tá funcionando direitinho, Milena? Fala aí, deixa eu ver. Abre aí. Bom dia. Ô, bom dia, minha linda, bom dia. Tá certo, tá funcionando. Acho que você que não tá funcionando ainda. Giovana, ok. Maria, cadê Maria, gente? Oi. Cadê você, minha nega? Peraí, já vou ligar a câmera. Giovana, tá tomando café? O que que você tá tomando café aí hoje? Pão normal? Pensei que era alguma coisa que tivesse me oferecer, mandar via correio. Beleza, beleza. Bem, muito bem, muito bem. Bem, nós vamos dar. Então, olha só, já dei o prazo aí para o pessoal entrar, o pessoal não entrou. Então, quem não entra no horário, sabe como é que é, né? Fica fora da sala de aula, né? Então, você sabe como é que é o esquema. Muito bem, muito bem. Eu dou esses minutos iniciais porque a gente tem menos tempo, então a gente tem que dar também menos tempo de tolerância para a entrada na sala de aula. Ok? Então, vamos agitando aí para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Beleza, beleza. Hoje, quarta-feira, dia 27, não é isso? Dia 27 de maio. 27 de maio. E esse negócio dá dezembro, mas não dá o fim desse negócio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, que o negócio vai acontecer qualquer dia desse. Então, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez. Vamos lá para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre um assunto que fala sobre as quatro faces de Jesus. Você falou, eita, como é que pode isso? As quatro faces de Jesus? Jesus tinha quatro caras, era quatro caras? Não necessariamente nesse sentido. É no sentido de que, por exemplo, você já deve ter feito algumas vezes, já deve ter feito alguma carta, por exemplo, uma redação sobre algum tema. Na verdade, professor aí de português, eu nem sei quem é o professor de português agora, nova. Vocês já conheceram já? Eu não conheci ainda, nem sei ainda quem é a nega preta. Mas eu não conheci ainda, mas é professor de português. Não sei se a Aline já deve ter pedido vocês para fazer uma redação com um tema específico, não é verdade? Com um tema específico. Então, hoje a gente vai ver, por exemplo, como Deus utilizou alguns escritores para poderem falar sobre a vida de Jesus. E aí, algumas pessoas chamam de
os 4 evangelhos. Ou seja, a gente vai aprender sobre o que é evangelho, né? E também se isso realmente se classifica como uma categoria literária e tudo mais. Porque na Bíblia existem vários livros. Você sabe que a Bíblia significa uma compilação de livros. Tá? A Bíblia é uma compilação de livros, por isso se chama Bíblia. E ela tem diversos autores que escreveram ao longo do tempo, ao longo dos séculos, ao longo da aproximadamente 1.600 anos, né? Com aproximadamente 40 a 42 autores, ou seja, 40 pessoas escreveram sobre cada um no seu tempo, na sua época, no seu período, com a sua linguagem, e ainda assim mantém-se uma visão única, desde o início até o fim da Bíblia. E aí você percebe algumas coisas interessantes. É muito difícil. Como é que você vai conseguir fazer que autores em tempos, culturas e épocas diferentes falem na mesma direção, no período de 1.600 anos, eles conversem sobre a mesma direção do início ao fim, de livros diferentes em épocas diferentes? Não é uma coisa assim meio louca, um negócio meio fora de conexão? Se eu pedir aqui para vocês falarem sobre um tema, por exemplo, eu vou falar assim, vou pedir que vocês façam uma redação sobre amor, por exemplo. Se eu fazer sobre amor, uau! Aí Bernard vai colocar a redação dele de amor, falando que está apaixonado por aquela mulher, aquela pessoa, aquela pecinha que ele está de olho, beleza. Aí Davi vai escrever uma outra parte do amor, Giovana vai falar sobre o amor e sobre aquela persona, e aí vai aquele crush, beleza, deixa eu ficar quieto para não descontar não. E aí Rebeca vai também, escreve, aí Bernardo escreve também sobre aquela pecinha, e aí Milena, meu Deus, né, escreve. Maria, disfarçadinha, escreve também, e Letícia Cristina até se esconde para não poder mostrar que está apaixonada. Aí ela vai, escreve e beleza. Cada um vai dar um sentido para o amor, ou a expressão do amor diferente um do outro. Ninguém vai escrever na mesma direção. Gente, é impressionante. Cada um vai escrever da sua maneira, aquilo que pensa, aquilo que acha, aquilo que sente. Não é? E imagine em pessoas que viveram em épocas diferentes, em tempos diferentes, e cada um tem sua visão, sua perspectiva. E é aí que entra o fator sobrenatural que a Bíblia tem. Ela tem um fator que não é natural simplesmente. Ela tem o fator humano, mas ela tem um fator também espiritual, que rege todo esse livro, toda a Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. E aí nós vamos falar hoje sobre 4 personagens que conviveram com Jesus. 4 personagens que conviveram com Jesus, tá certo? E esses 4 personagens, minha mão é tão legal, né? Ela é meio gordinha, né? Tão bonitinha. Tá vendo? Então, 4 personagens que estavam seguindo Jesus. E eles, na verdade, cada um deles escreveu um relato sobre a vida de Jesus. Certo? Sendo que, isso é importante se anotar, vamos falar sobre as 4, você está com o livro, caderno aí na mão, né? Caderno, lápis, tudo direitinho, caneta, sei lá. É importante anotar algumas coisas que eu vou falar aqui, que não só para você frisar, porque isso aqui é muito importante, você entender. Então, são 4 autores, certo? 4 autores que escreveram sobre a vida de Jesus. E quando eles escrevem sobre a vida de Jesus, eles falam sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. Tá certo? Então, chamamos de autores, tá? São as pessoas que escreveram sobre Jesus. Tá?
Então, eles vão falar sobre o nascimento, vão falar sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Tá? Esses 4 itens que eles vão estar tratando, esses biógrafos, né? Vamos chamar de biografias de Jesus. Que chama de as 4 faces de Jesus, porque são as 4 maneiras que 4 autores escolheram, que na verdade falaram sobre Jesus. E eu vou explicar aqui os 4, e 3 eles têm uma mesma característica e um não. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Vamos lá, as 4 faces de Jesus. Tá? Então, nós temos aqui 4 autores que falam sobre da mesma maneira, como se fosse uma biografia, tá? Que são Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos os escritos deles de evangelhos sinópticos. Quer ver? Espera aí que eu vou dar uma moral para vocês aqui. Ó, presta atenção aí. João, Marcos e Lucas, tá certo? Eles são chamados de evangelhos sinópticos. Tá? O que é esse negócio aqui de evangelho sinóptico? Tá? Dentro desse contexto aqui, João, Marcos e Lucas, eles foram compilados, né? E chamamos de evangelho sinóptico exatamente essa construção aí desses autores. Então, João não, desculpa, eu botei João aqui, mas não é João não. É Mateus, Marcos e Lucas. Peraí. Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Então, deixa eu tirar João daqui, deixa eu apagar João daqui. Cadê que eu tiro João daqui? Isso. Aqui. Sai daí. Deixa eu apagar aqui e escrever aqui. Ó, Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Agora sim, Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, tá bom? Mateus, Marcos e Lucas. Então, veja dentro desse contexto aqui que eles foram, então, compilados, né? Mateus, que foi um escritor, né? Que andou com Jesus também, tá certo? E Marcos, que também, que na verdade ele andou ajudando Pedro, ele era um discípulo de Pedro, e ele ajudou Pedro a escrever o Evangelho. Tá? Ele que escreveu baseado na vida de Pedro antes dele falecer. E Lucas, que era um médico que fez um relato sobre a vida de Jesus. E João, ele vai entrar aqui depois, tá? Esses 3 aqui, ó, esses 3 aqui são chamados de evangelhos sinópticos, tá? Por que evangelhos sinópticos? Eu vou explicar, tá bom? E aqui embaixo João. Tá bom? João é separado deles porque ele tem outra abordagem. João tem outra abordagem aqui no texto, tá bom? Então, vejam bem, eu deixei aqui para facilitar você só dar uma olhadinha aí e conseguir anotar isso aí, tá? E aí você vai perceber exatamente as 4 faces de Jesus, tá? Então você verifica aí. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, tá bom? E João, ele não trabalha nessa categorização de evangelho sinótico. Ok? Deu para perceber isso aí, beleza? Vamos lá.
Vou fechar aqui o compartilhamento. Beleza? Show. Então, dentro dessa perspectiva aí que nós tínhamos visto ali, o que é que isso acaba trazendo para a gente? O evangelho sinótico são aqueles que são vistos sobre o mesmo, tratam do mesmo assunto, só que sendo visto de maneiras diferentes. Era como se, por exemplo, eu, Giovana, Milena e Bernard, nós três fôssemos contar a história de um fato acontecido, tudo bem? Vamos supor que a gente fosse falar sobre a vida de... Vou me tirar aqui. Vou botar Rebeca, Milena e Giovana. As três, e Letícia Cristina, as três iriam contar sobre minha vida, entendeu? Contar sobre quem era o professor Júnior. E aí vocês, cada um ia contar da sua perspectiva, mas falando sobre a mesma pessoa. Tá? Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles contaram o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Eles se focaram em contar o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. Então, eles são categorizados nesses evangelhos sinópticos, ou seja, como alguém que falou sobre esses 4 assuntos. Ok? Beleza aí? Eles falaram sobre esses 4 assuntos. Todos os 3. Mateus, Marcos e Lucas. Eles se preocuparam em falar sobre nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Todos esses 3. João não. João, ele começou a trazer uma perspectiva, uma visão da divindade. Ele começou a trazer a perspectiva de Jesus, ele a partir da eternidade, a partir do céu, quando ele é totalmente diferente. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas pegam uma genealogia de Jesus, ou seja, de onde ele veio, né? Qual o nascimento dele, onde que ele nasceu, tal. João vai além. João não quer tratar do assunto aqui de nascimento, vida, morte e ressurreição aqui na Terra. Não. Ele trabalha a origem de Jesus do céu. Então, ele não é categorizado como evangelho sinóptico, ou seja, porque sinópticos são vistos sobre o mesmo, eles são vistos sobre o mesmo alvo, o mesmo objetivo. Os evangelhos sinóticos, eles falam sobre uma mesma pessoa com pontos de vista diferentes. Então, um acaba complementando o outro, porque eles falam dos mesmos assuntos, tá bom? Então, essa direção é que eles tomaram ali no princípio. A linguagem que se tem escrita hoje dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles têm essas 4 características. Falam sobre a vida, sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Tá certo? Já João, não. Ele fala da sua origem no céu, ou seja, da sua vinda do céu para a terra. Tá bom? Ele não fala da origem de Cristo no céu, mas a origem de Cristo a partir do céu na terra. Ok? Deu para entender isso aí ou está meio complicado? O que é que eu melhorei? Rebeca, fala para mim. Tá bom, eu consegui resumir bem. Aqui. Deu para entender isso aí, Giovana? Isso aí, hidrata bastante, porque essa vida de artista não é fácil, Tá não. tranquilo. Beleza? Show de bola. E aí, Milena, conseguiu pegar? Deu para entender a diferença aí entre evangelho sinóptico e o evangelho, a biografia que existe a biografia de Mateus, Marcos e Lucas, que tratam sobre 4 assuntos principais. Quais são esses 4 assuntos? As 4 faces de Jesus. Esse é o título da aula de hoje. Mas quais seriam essas 4 faces, então? Isso daí eu não consegui copiar, não. Você só escreveu Mateus, Marcos e Lucas eram chamados de sinópticos. Isso. E você sabe o que significa sinópticos? Vamos lá, Letícia Cristina.
então. Fa- Fala. Tira o fone, dá pra escutar. Tá muito baixo o teu microfone. Mas muito mesmo. Vê se agora melhorou. Ainda não. Melhorou? Ele tá saindo, mas tá Melhorou? muito baixinho. Vocês estão ouvindo ela bem aí, gente? Ou é só comigo aqui? Tá muito baixinho, Lê. Tá. É, Dá, tipo assim, dá pra tentar falar? Agora melhorou um pouquinho. Vai. Bom, é, eles contam sobre as 4 versões de Jesus: nascimento, durante a vida, a morte e a ressurreição. Isso. Então, principalmente Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre a vida, sobre nascimento, vida, morte e ressurreição, tá? Eles focam nesses 4 temas da vida de Jesus. Eles fazem quase que uma biografia de Jesus. E só que cada um fala de acordo com a sua perspectiva, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam disso. Já João, ele fala não preocupado com uma biografia nesse tema, no sentido de se preocupar com genealogia, de quando ele nasceu, do nascimento, da morte e ressurreição. Ele trata alguns assuntos, mas ele se foca da origem de Jesus, que veio aqui da terra, da origem dele aqui. Ele veio do céu para a terra. Então, o foco dele não está olhando diretamente para a terra, está olhando do céu para a terra. Então, João traz uma abordagem diferente. Tá ok? Fala, Davi, você tinha levantado a mãozinha. O evangelho de João é qual evangelho? É o É o evangelho do quê? Não é porque ele é só considerado o Evangelho de João. Por quê? Porque os outros 3 têm a mesma característica e ele não. Tá? Cada um tem o seu nome. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Só que esses 3, Mateus, Marcos e Lucas, eles deram esse nome sinóticos porque eles têm o mesmo ponto de vista, eles têm pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, que é a vida de Jesus. Beleza? Bernard, deu para entender isso aí? Fala para mim. Como é que está? Me responde aí então. Quais são os Deu evangelhos? para entender. Quais são os evangelhos que são sinóticos aí então? Mateus, Marcos e Lucas. Show de bola. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Agora, por que eles são chamados evangelhos sinóticos, Bernard? Porque eles pregavam o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. Isso aí. Eles falaram, né? Eles registraram sobre esses 4 tópicos aí. Beleza pura? Maria, cadê você? Libera aí. Libera o som. Maria. Beleza? Isso. E aí, então, qual era a preocupação de João, Maria? O Evangelho de João. O Evangelho de João, ele trouxe a perspectiva da divindade de Jesus, a sua vida a Isso. partir do céu e na terra. Isso aí. Então, ela trouxe a ideia da divindade, ou seja, do céu, do céu para a terra, tá certo? Então, muito importante isso aí para a gente poder. Ela queria mostrar a divindade de Jesus, ou seja, mostrar que Jesus era divino. Enquanto os outros 3 mostravam que Jesus era humano, tá certo? E também tinha sua divindade, João já parte direto da divindade já desde antes de Jesus nascer. Então, bem legal você entender essa diferença aí. Tudo bem? Deu para entender isso aí, gente? Belezura? Então, deixa eu ver aqui se eu vou acrescentar mais alguma coisa. Eu acredito que está tranquilo. Eu acho que é só para a gente poder fechar isso aqui com chave de ouro, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Acho que é isso aqui, acho que fica legal. Aí eu vou deixar uma atividade para vocês, bem simples, nada complicado, né? E aí eu vou deixar uma atividade para vocês criarem curiosidade, né? E me responder depois. Na próxima aula você me responde. Tá bom? Já vou te dar a palavra, Davi. Pode falar aí também. Sabe o que é? É o seguinte, eu vou pedir para que você dê uma olhadinha de leve, assim, dê uma passadinha nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai me dizer qual que você mais gostou, tá certo? Você vai me dizer qual que você mais gostou, qual desses evangelhos você acha mais interessante. O que você acha? Você, pô, esse aqui eu gostei desse aqui, entendeu? No início, uns só falam sobre biografia, né? Sobre a bibliografia ali, como buscando de onde Jesus nasceu. Mas existem histórias ali, né? De repente, dá uma olhadinha nas histórias, dá uma olhadinha e tal, e verifica qual que você achou mais interessante, tá ok? Só isso, nada demais. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Deixa eu ver. Tio, Oi, filho. Pode falar, Davi. no Evangelho de Lucas, ele fala sobre a morte e a ressurreição? Vida, eu vou falar sobre nascimento, vida, morte e ressurreição. Todos os três. Tanto Mateus quanto Marcos. Eita! Tanto Mateus quanto Marcos quanto Lucas, eles falavam sobre a vida, sobre o nascimento, tá bom? Que é o nascimento, a origem de onde ele veio. Então fala sobre o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. Entendeu aí? Nascimento, vida, morte e ressurreição. Ok? Beleza. E aí, isso é bem legal aqui, tá bom? Dependendo, eu vou deixar depois para vocês um PDFzinho que de repente vai para vocês aí. De repente eu vou ver se eu mando para vocês, fazendo como os relatos que eram feitos pelos discípulos aqui, eles tinham uma perspectiva e apresentavam Jesus, por exemplo, de diversas maneiras. De repente, depois eu mostro para vocês no relato aí. Mas deu para entender aí, pelo menos, a diferença aí dos evangelhos aí, a diferença desses 4 evangelhos? Beleza? Deu para entender? Ficou claro isso aí, gente? Ok? Então, dá uma olhadinha, dá uma passadinha, vê algumas histórias de Mateus, de Marcos, Lucas. Perceba que existem relatos diferentes, maneiras diferentes. Só dá uma olhadinha assim, dá uma passada em alguns capítulos ali iniciais e você vai ver que tem diferença de um para o outro. Só para você ver a diferença de um para o outro, da linguagem de um para o outro. E aí depois você vai me dizer qual deles que você achou mais interessante. Tá certo? Beleza pura? Viu? Tranquilo. Só isso, então. Tá? Nada demais. Clara que demorou para entrar, apareceu, depois deve estar boiando aí, deve estar boiando Tá certo, gente? Ó, então eu vou ficando por aqui, tá certo? Um beijo na bochecha de vocês. E se Deus quiser, um beijo na bochecha até sexta, tá certo? A gente vai estar junto na escala da inteligência, tá? E parabéns aí pelos trabalhos, pelas apresentações. Beleza pura, tá certo? Quem mandou aí, mandou legal. E a gente se vê, então, sexta-feira, se Deus quiser, tá bom? Um beijão, tô meio resfriado, tô meio gripado aqui. Tomara que não seja corona, né? Para eu poder tá inteiro aí, tá bom? Mas um beijão, saudade de vocês, beijo na bochecha mais uma vez, um beijo em todo mundo aí, tá? Dá um beijão na mãe aí, no pai aí, sei lá, dá na avó, no periquito, no cachorro, dá um beijo na bochecha aí, manda um abraço, tio Júnior, tá bom? Beijão, hein? Tchau, fui. Fui.